Você já se perguntou por que os predadores mais famosos do mundo caçam em savanas abertas, em oceanos vastos, em tundras geladas? Por que leões rugem antes do ataque? Por que lobos uivam em matilha? Por que tubarões deixam suas barbatanas cortarem a superfície da água? A resposta é simples: porque eles podem. Porque nesses ambientes, a força bruta e a velocidade ainda decidem quem vive e quem morre. Mas existe um lugar na Terra onde essas estratégias são inúteis. Um lugar onde o rugido não assusta ninguém, onde a velocidade se perde entre troncos e cipós, onde a visibilidade não passa de 3 metros. Um lugar onde a morte não anuncia sua chegada. A floresta tropical não é o paraíso verde que as fotografias vendem. É um coliseu vivo, um teatro de operações onde 40 milhões de anos de evolução criaram algo que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Predadores que transformaram o assassinato em arte invisível. Aqui a morte cai do céu sem um som, emerge das águas escuras sem uma onda, caminha pelas sombras sem quebrar um galho. E quando você percebe que está sendo caçado, suas últimas sinapses já estão se apagando. Este não é um documentário sobre animais perigosos. Este é um dossiê sobre os mestres absolutos da caça. Criaturas que operam em 3 dimensões simultâneas, que combinam força física devastadora com invisibilidade tática, que matam com venenos 1000 vezes mais potentes que o cianureto ou com abraços que quebram ossos como gravetos secos. Predadores que não precisam de garras enormes porque desenvolveram sensores térmicos, que não precisam de velocidade porque aperfeiçoaram a emboscada ao longo de milênios, que não caçam sozinhos porque descobriram que a morte coletiva é matematicamente perfeita. Nas próximas dezenas de minutos você vai rastrear a onça pintada, o único predador de topo do planeta que caça com a mesma letalidade na terra, na água e nas copas das árvores. Um fantasma dourado cuja mordida esmaga crânios de jacarés e cujos olhos veem na escuridão absoluta como se fosse meio-dia. Você vai deslizar com a sucuri, 6 metros de músculo puro que mata sem veneno, sem dentes afiados, apenas com a matemática implacável da constrição. Cada respiração da presa é a última que ela consegue dar completamente. Você vai temer a águia arpia, a sombra alada cujas garras são maiores que as de um urso pardo e que mergulha através da densidade impossível da floresta como se atravessasse o ar vazio. Mas o verdadeiro terror deste reino não tem tamanho fixo. Você vai descobrir os arsenais químicos ambulantes de 5 centímetros chamados sapos dardo venenosos, cujo veneno, em uma única gota de pele, pode parar o coração de 10 homens adultos. Vai testemunhar a emboscada termoguiada das jararacas, serpentes que enxergam o calor do seu corpo no escuro completo e injetam um coquetel hemotóxico que derrete tecidos de dentro para fora. E vai entender o verdadeiro significado da palavra enxame quando milhões de formigas correição limpam o chão da floresta como uma onda viva de mandíbulas, devorando tudo que não consegue voar ou escalar rápido o suficiente. Aqui está a verdade que este vídeo vai provar. Na savana africana, você pode ver o leão a quilômetros de distância. No Ártico, você ouve o urso polar quebrando o gelo. No oceano, você sente a vibração do tubarão se aproximando. Mas na floresta tropical, o predador mais letal do mundo é aquele cujo som você nunca ouve, cuja forma você nunca vê, cujo ataque você nunca prevê. E quando você entender como eles fazem isso, quando você compreender a engenharia evolutiva por trás de cada emboscada perfeita, você nunca mais vai olhar para uma árvore, para um rio ou para uma folha caída da mesma maneira, porque no final você vai perceber algo perturbador. Esses predadores não são anomalias da natureza. Eles são o resultado inevitável de um ambiente onde apenas a perfeição letal sobrevive, onde um único erro significa extinção, onde a seleção natural não tem piedade e não concede segundas chances. E se você acha que isso não tem nada a ver com você, que isso é apenas entretenimento sobre animais exóticos em lugares distantes, prepare-se. Porque a tecnologia que você usa, os medicamentos que salvam vidas, as estratégias militares que definem guerras, a inteligência artificial que está reformulando o mundo, todas bebem da mesma fonte,
o manual de sobrevivência, escrito em sangue e silêncio, nas florestas tropicais ao longo de eras. A missão começa agora. Se você quer fazer parte deste reconhecimento no território mais perigoso do planeta, se você quer testemunhar a evolução em sua forma mais brutal e genial, junte-se a este bando. Curta este vídeo. Inscreva-se neste canal, porque o que você está prestes a descobrir não é conhecimento comum, é inteligência de campo. E depois que você vir o que a morte parece, quando ela foi aperfeiçoada durante 40 milhões de anos, você vai entender por que na floresta tropical o predador mais perigoso nunca é o que você está procurando. É sempre aquele que já encontrou você. Quando você pensa em floresta tropical, a primeira imagem que vem à mente é provavelmente de cor. Verde vibrante, flores exóticas, araras multicoloridas cruzando o céu. É a narrativa que nos vendem. Um santuário de biodiversidade, um museu vivo de espécies raras, o pulmão do mundo. E tudo isso é verdade, mas é apenas metade da história. A metade bonita. A metade que esconde o que realmente acontece quando as câmeras param de filmar flores e começam a seguir o sangue. A floresta tropical amazônica não tem 40 milhões de anos de idade por acaso. Ela sobreviveu a eras glaciais, que transformaram continentes inteiros em desertos de gelo. Sobreviveu a asteroides que extinguiram os dinossauros. Sobreviveu a mudanças climáticas que fizeram oceanos subirem e descerem dezenas de metros. E sabe como ela fez isso? Não através da beleza, através da competição mais brutal, mais implacável, mais sofisticada que a evolução já produziu. A floresta tropical não é um paraíso. É um campo de batalha de milhões de anos, onde apenas os absolutamente letais sobrevivem. Os números provam isso. Em um único quilômetro quadrado de floresta amazônica, existem mais espécies de predadores do que em todo o continente africano. Mais de 60 espécies de serpentes venenosas, 23 espécies de felinos e canídeos caçadores, dezenas de aves de rapina especializadas, centenas de aranhas venenosas, milhares de espécies de vespas parasitas. E isso é apenas o que conseguimos catalogar. A cada ano, cientistas descobrem novas espécies de predadores que estavam ali o tempo todo, caçando nas sombras, invisíveis até para os instrumentos mais sofisticados. Mas a escala não é medida apenas em número de espécies, é medida em dimensões. Na savana africana, os predadores operam em duas dimensões, o chão e o ar. Na floresta tropical, eles operam em 5. O chão da floresta, onde onças e antas travam batalhas silenciosas. O subbosque, onde serpentes pendem de galhos esperando macacos descuidados. O dossel médio, onde arpias constroem ninhos maiores que carros. O dossel superior, onde gaviões reais patrulham a fronteira entre floresta e céu. E a dimensão aquática, onde rios negros escondem sucuris que podem prender a respiração por 40 minutos, enquanto esperam a presa perfeita. Essa distribuição tridimensional criou algo que não existe em nenhum outro lugar: especialização absoluta. Enquanto um leão na África precisa ser generalista, caçando desde zebras até filhotes de elefante, predadores da floresta tropical evoluíram para serem assassinos de precisão cirúrgica. A jiboia constritora caça exclusivamente mamíferos de sangue quente. A falsa coral imita perfeitamente a cobra coral verdadeira, mas caça apenas lagartos. O gavião de penacho caça somente na penumbra do amanhecer, quando seus olhos adaptados à baixa luminosidade lhe dão vantagem decisiva. Cada predador é uma ferramenta forjada para um único propósito: matar sua presa específica com eficiência máxima. E por que essa especialização extrema? Porque na floresta tropical não há espaço para erro. A densidade de vida é tão absurda que cada nicho ecológico está ocupado, cada estratégia de caça está sendo executada por alguém, cada presa desenvolveu contramedidas específicas. Um predador generalista morreria de fome. Apenas os especialistas sobrevivem. E esses especialistas desenvolveram habilidades que desafiam a compreensão. Considere a função primária desses predadores: controle populacional. Em ecossistemas abertos como a savana, quando uma população de herbívoros explode,
Você vê o resultado imediatamente. A vegetação desaparece. O solo fica nu, a erosão começa. Mas na floresta tropical, onde a vegetação cresce a uma velocidade alucinante, o controle populacional precisa ser ainda mais preciso. Se a população de macacos prego aumentar apenas 20%, eles podem destruir todas as árvores frutíferas jovens de uma área em meses, impedindo a regeneração florestal por décadas. É por isso que cada espécie de primata tem pelo menos 3 predadores especializados. Arpias atacam do céu, onças emboscam em trilhas, sucuris esperam em rios. Controle tridimensional, vigilância constante, equilíbrio mortal. A segunda função é ainda mais fascinante: seleção natural acelerada. Na floresta tropical, presas enfrentam pressão evolutiva de múltiplos predadores simultaneamente. Um macaco precisa ter visão aguçada para detectar arpias, audição excepcional para ouvir onças, olfato sensível para farejar cobras. Precisa ser ágil o suficiente para escapar nas árvores, forte o suficiente para lutar se encurralado, inteligente o suficiente para memorizar rotas de fuga. Essa pressão criou as presas mais sofisticadas do planeta. E quando essas presas desenvolvem novas defesas, os predadores são forçados a inovar. É uma corrida armamentista evolutiva que nunca para. Os predadores da floresta tropical não são letais apesar da competição. São letais por causa dela. E a terceira função é o que sustenta tudo: ciclagem de nutrientes. A floresta tropical cresce sobre solo pobre. Quase todos os nutrientes estão presos na biomassa viva, não no chão. Quando um predador mata, quando um corpo se decompõe, esses nutrientes retornam ao sistema. Mas há um detalhe crítico: predadores de topo comem as presas maiores, os animais que acumularam mais biomassa. Quando uma onça mata uma anta de 200 quilos, ela não come tudo. Urubus, insetos, fungos e bactérias festejam nos restos, e esses restos fertilizam uma área de vários metros quadrados ao redor. Sem predadores, não há esse ciclo intenso. Sem esse ciclo, a floresta definha. Agora falemos de resiliência. A floresta tropical amazônica, especificamente, passou por pelo menos 4 grandes crises climáticas nos últimos 10 milhões de anos, períodos em que a precipitação caiu pela metade, épocas em que partes da Amazônia se transformaram em savana. E em cada uma dessas crises, espécies inteiras de presas foram extintas. Mas os predadores, eles se adaptaram. Onças que caçavam principalmente veados mudaram para capivaras. Arpias que caçavam macacos-aranha mudaram para preguiças. Sucures que caçavam capivaras mudaram para jacarés. Flexibilidade dentro da especialização. É o paradoxo que salvou essas linhagens evolutivas. São especialistas tão perfeitos que podem se especializar em algo novo quando necessário. E essa resiliência está sendo testada agora de maneiras que a evolução nunca previu. As florestas tropicais cobrem apenas 7% da superfície terrestre, mas abrigam mais de 50% de todas as espécies de predadores terrestres do planeta. São reservatórios de estratégias de caça, laboratórios naturais de venenos, bibliotecas vivas de táticas de emboscada. Quando 1 hectare de floresta é destruído, não perdemos apenas árvores. Perdemos soluções evolutivas que levaram milhões de anos para serem desenvolvidas. Perdemos a receita genética de venenos que poderiam curar doenças. Perdemos padrões comportamentais que poderiam inspirar inteligência artificial. Perdemos predadores que mantêm ecossistemas inteiros funcionando. Porque aqui está a verdade final sobre os predadores da floresta tropical. Eles não são apenas habitantes do ecossistema. São os engenheiros que o mantêm estável. Retire as onças pintadas e a população de herbívoros explode, destruindo o subbosque. Sem subbosque, aves que nidificam no chão desaparecem. Sem essas aves, insetos que elas controlavam se multiplicam. Sem controle de insetos, doenças de plantas se espalham. A floresta não colapsa de uma vez. Ela desmorona em cascata, peça por peça, até que o que resta é uma sombra fantasmagórica do que foi. E isso não é teoria. Isso está acontecendo agora. Em áreas da Amazônia, onde grandes predadores foram eliminados, pesquisadores documentaram exatamente essa cascata trófica.
árvores de crescimento lento, sendo substituídas por espécies de crescimento rápido e baixa qualidade, perda de diversidade de até 40% em uma única geração, invasão de capim africano, que torna a floresta inflamável pela primeira vez na história, o ecossistema mais complexo do planeta se transformando em pasto degradado porque removemos os predadores que seguravam tudo no lugar. Então sim, a floresta tropical é linda, é diversa, é o pulmão do mundo. Mas é tudo isso apenas porque é, primeiro e acima de tudo, mortal. É um reino governado por mestres da caça que passaram mais tempo evoluindo suas habilidades do que nossa espécie inteira existe. E quando você remove esses mestres, quando você quebra a cadeia de comando desse império das sombras, o que desmorona não é apenas um ecossistema, é a própria estrutura que gera e mantém vida em escala planetária. A floresta tropical não precisa dos predadores para ser verde. Ela precisa dos predadores para ser floresta. Agora que você entende a escala, é hora de entender a genialidade, porque os predadores da floresta tropical não são apenas numerosos ou diversos. Eles são soluções de engenharia evolucionária tão sofisticadas que a humanidade, com toda a sua tecnologia, ainda está aprendendo a decifrar seus segredos. Vamos mergulhar no manual de operações. Vamos dissecar a perfeição letal. Comece com a imperatriz, a onça pintada, Panthera onca, o terceiro maior felino do planeta, mas o primeiro em algo que nenhum outro predador conseguiu. Domínio absoluto de 3 ambientes simultaneamente. Leões caçam na savana, tigres caçam na selva asiática, leopardos caçam nas árvores, mas a onça pintada, ela caça em todos os lugares. E não apenas caça, ela reina. No chão da floresta, a onça se move como fumaça. Suas patas acolchoadas não fazem som sobre folhas secas. Seu corpo rosado se dissolve entre sombras e luz filtrada. Ela pode rastrear uma presa por quilômetros usando apenas o olfato, memorizando cada curva do território, cada trilha de veado, cada poça d'água onde antas bebem ao amanhecer. Mas é na água que sua singularidade se revela completamente. Ao contrário de quase todos os outros grandes felinos, a onça pintada não tem medo de água. Ela nada com a eficiência de uma lontra, mergulha atrás de peixes, embosca jacarés, enquanto eles tomam sol nas margens. E nas árvores? Ela escala troncos verticais de 15 metros carregando uma presa de 50 quilos na boca. Escala para escapar de enchentes. Escala para emboscar macacos que acham que estão seguros acima do solo. Mas a verdadeira genialidade da onça pintada está na sua mordida. Enquanto leões e tigres matam por asfixia, estrangulando a traqueia da presa, a onça desenvolveu uma estratégia diferente. Ela morde o crânio, diretamente. Seus dentes caninos perfuram o osso temporal e penetram no cérebro. Morte instantânea. E ela consegue fazer isso porque evoluiu a mordida mais poderosa de qualquer felino em relação ao tamanho do corpo. 1.500 psi de pressão. Isso é força suficiente para esmagar uma bola de boliche. Suficiente para quebrar o casco de uma tartaruga amazônica. Suficiente para perfurar o couro blindado de um jacaré-açu. Porque essa mordida importa além da floresta. Porque engenheiros biomecânicos passaram a última década estudando a estrutura do crânio da onça pintada para desenvolver ferramentas industriais. A forma como os músculos da mandíbula se prendem ao osso, a curva específica dos dentes caninos, o ângulo de ataque que maximiza a penetração, minimizando a resistência. Tudo isso está sendo traduzido em cortadores hidráulicos para operações de resgate, em ferramentas de perfuração para mineração de precisão, em instrumentos cirúrgicos que precisam atravessar osso com trauma mínimo aos tecidos ao redor. A onça pintada passou 40 milhões de anos aperfeiçoando a mordida definitiva. Nós estamos tentando copiar em laboratórios. E há outro detalhe: visão noturna. Os olhos da onça pintada têm 6 vezes mais células bastonetes do que os olhos humanos. Ela enxerga na escuridão quase total, como se estivesse sob luz de lua cheia. Mas não é apenas quantidade de células. É uma estrutura chamada tapetum lucidum, uma camada refletora atrás da retina que faz a luz passar 2 vezes pelos fotorreceptores. É por isso
que os olhos dos felinos brilham no escuro quando iluminados, e é por isso que militares ao redor do mundo estudam essa estrutura para melhorar óculos de visão noturna. A diferença é que a onça não precisa de baterias. Ela nasceu com tecnologia de ponta embutida. Agora desça para na água. Entre no domínio da sucuri, Eunectes murinus, a maior serpente do mundo em massa corporal, 6 metros de comprimento, 90 quilos de músculo puro envolvido em escamas, sem veneno, sem presas afiadas, sem velocidade explosiva, apenas a matemática implacável da constrição. Aqui está como funciona. A sucuri não esmaga a presa até a morte, como muitos acreditam. Isso seria desperdício de energia. Em vez disso, ela aplica pressão incremental calibrada com precisão cirúrgica. Quando a presa inspira, os músculos da sucuri detectam a expansão da caixa torácica. Quando a presa expira, a serpente aperta um pouco mais. Cada respiração é um pouco mais rasa que a anterior. Cada expiração é mais difícil de completar. A presa não sufoca. Ela entra em falência circulatória. O coração continua batendo, mas não consegue mais bombear sangue contra a pressão externa. O cérebro começa a morrer de hipóxia. Inconsciência em 60 segundos. Morte em 3 minutos. Matemática perfeita. Mas como a sucuri detecta quando a presa está respirando, especialmente na água turva dos rios amazônicos, onde a visibilidade é zero? Através de sensores infravermelhos, pequenas fossetas ao longo da mandíbula superior que detectam diferenças de temperatura de apenas 3 décimos de grau Celsius. A sucuri não enxerga o corpo da presa. Ela enxerga o mapa térmico. Vê o calor concentrado do coração. Vê o gradiente de temperatura entre o corpo e a água ao redor. Vê onde a presa está mais vulnerável e posiciona suas espirais exatamente ali. E depois de matar, a sucuri pode não comer por 6 meses. Seu metabolismo desacelera a ponto de consumir apenas 3% da energia de um mamífero do mesmo tamanho. Ela digere presas inteiras, incluindo ossos e chifres, usando ácidos estomacais com pH tão baixo quanto 2, comparável ao ácido de bateria. E durante esse período de digestão, seu corpo realiza algo extraordinário: regeneração celular acelerada. A parede do estômago da sucuri aumenta de tamanho em 400% em 48 horas. Depois retorna ao normal quando a digestão termina. Órgãos inteiros crescem e encolhem em ciclos. Pesquisadores médicos estão obcecados com esse processo. Como uma criatura pode regenerar tecido orgânico em velocidade tão absurda, sem desenvolver câncer? Como ela evita que células se dividam descontroladamente? A resposta está no DNA da sucuri, em mecanismos de supressão tumoral que a evolução aperfeiçoou ao longo de milhões de anos. Se decifrarmos completamente esses mecanismos, podemos revolucionar o tratamento de cânceres humanos. A cobra que mata com um abraço pode nos ensinar como impedir que células nos matem de dentro para fora. E a outra aplicação, robótica suave. Engenheiros estão desenvolvendo robôs inspirados na musculatura da sucuri, manipuladores flexíveis que podem envolver objetos de qualquer forma sem esmagá-los, braços robóticos para cirurgias delicadas, dispositivos de resgate que podem estabilizar vítimas de trauma sem causar dano adicional, até estruturas arquitetônicas que se adaptam e redistribuem carga como os músculos de uma serpente constritora. A sucuri não é apenas uma máquina de matar. É um livro de engenharia que ainda estamos aprendendo a ler. Agora olhe para cima, muito para cima, até o dossel superior, onde a luz do sol finalmente consegue penetrar. Lá, empoleirada em um galho a 40 metros do chão, está a morte alada, a arpia harpija, a águia harpia, o predador aéreo mais poderoso das Américas e possivelmente o mais impressionante do planeta. As garras da harpia medem 12 centímetros da ponta à base. São maiores que as garras de um urso pardo, mais grossas que dedos humanos. E quando ela ataca, essas garras se fecham com força suficiente para quebrar o crânio de um macaco prego em um único movimento. Mas o que torna a arpia verdadeiramente excepcional não é apenas o poder bruto, é a precisão em um ambiente onde precisão deveria ser impossível. A floresta tropical é um labirinto tridimensional.
Galhos se entrelaçam em ângulos aleatórios, cipós pendem como cordas de armadilha. Folhagem bloqueia a visão a cada 3 metros. Agora imagine mergulhar através disso a 80 km por hora, ajustando sua trajetória em milissegundos, estendendo garras no momento exato para agarrar uma presa que também está se movendo, tudo enquanto suas asas de 2 metros de envergadura não podem tocar um único galho ou você cai. Essa é a realidade da caçada da arpia. E ela faz isso com uma taxa de sucesso de 70%. Como? Visão. Os olhos da arpia conseguem detectar movimento a 2 quilômetros de distância. Ela enxerga cores que humanos não conseguem perceber, permitindo que identifique camuflagem que seria invisível para nós. E seus olhos estão posicionados na frente do crânio, dando visão binocular perfeita, percepção de profundidade que permite calcular distâncias com precisão milimétrica. Quando uma arpia te observa, você não está sendo visto. Você está sendo escaneado, medido, avaliado como alvo. Mas a genialidade real está nas asas, curtas e largas, completamente diferentes das asas longas e estreitas de águias que caçam em espaços abertos. As asas da arpia evoluíram especificamente para a manobrabilidade em ambientes densos. Ela pode voar em câmera lenta através de espaços estreitos, pode fazer curvas de 90 graus sem perder velocidade, pode frear instantaneamente pairando no ar enquanto ajusta o ângulo de ataque. É como assistir um caça a jato fazer acrobacias impossíveis, exceto que isso evoluiu naturalmente ao longo de milhões de anos. E os militares notaram. Drones de combate para operação em ambientes urbanos densos estão sendo projetados com base na aerodinâmica da arpia. A forma específica das penas primárias que reduzem turbulência. O ângulo das asas que maximiza sustentação em baixa velocidade. A distribuição de peso que permite mudanças de direção instantâneas. Engenheiros aeronáuticos passam meses em túneis de vento tentando replicar o que a arpia faz sem pensar. E mesmo com toda a nossa tecnologia, nossos melhores drones ainda não conseguem manobrar tão bem quanto uma ave que evoluiu para caçar macacos em uma floresta tridimensional. Há também a questão da estrutura óssea. Os ossos da arpia são ocos, mas reforçados com estruturas internas que parecem favos de mel microscópicos. Isso cria uma proporção resistência-peso que engenheiros de materiais ainda tentam igualar. Leve o suficiente para voar. Forte o suficiente para não quebrar quando as garras impactam uma presa de 5 quilos a 80 km por hora. Empresas aeroespaciais estão usando modelos computacionais da estrutura óssea da arpia para desenvolver componentes de aeronaves mais leves e resistentes. A asa de um avião comercial moderno é mais pesada que precisa ser, porque ainda não conseguimos fabricar materiais tão eficientes quanto os ossos de um pássaro. Mas não são apenas os gigantes que ensinam lições. Desça agora para o chão da floresta, para criaturas do tamanho do seu polegar, sapos dardo venenosos, família Dendrobatidae, algumas das criaturas mais mortais do planeta, concentradas em 5 centímetros de pele colorida. A pele de um único sapo dardo dourado contém suficiente batracotoxina para matar 10 homens adultos. Esse veneno bloqueia canais de sódio nas células nervosas. Paralisia muscular instantânea. Parada cardíaca em minutos. Não há antídoto. E aqui está o detalhe fascinante. Os sapos não produzem o veneno. Eles o acumulam da dieta. Ácaros e formigas que eles comem contêm precursores químicos que o metabolismo do sapo transforma em toxinas. Tire um sapo dardo da floresta. Alimente-o com moscas de fruta em cativeiro. E em 6 meses ele perde completamente a toxicidade. A floresta não é apenas o habitat, é a fábrica química. E o que isso ensina à humanidade? Farmacologia. A batracotoxina está sendo estudada como base para analgésicos ultrapotentes que bloqueiam sinalização de dor sem criar dependência como opioides. Versões sintéticas modificadas da toxina estão em testes clínicos para tratamento de arritmias cardíacas. A mesma substância que mata também pode curar se soubermos como modificá-la. E há centenas de espécies de sapos venenosos na Amazônia, cada uma com um coquetel químico ligeiramente diferente.
Cada uma é uma farmácia em potencial. Cada uma que desaparece antes de ser estudada é uma cura perdida. Depois há as jararacas, família Bothrops, serpentes que caçam usando visão térmica tão precisa que podem detectar o calor de um rato a 3 metros de distância na escuridão completa. As fossetas termorreceptoras entre os olhos e as narinas contêm milhares de terminações nervosas, sensíveis ao infravermelho. Elas não veem imagens térmicas como câmeras modernas. Elas veem diferenças de temperatura em resolução tão alta que conseguem identificar órgãos internos através da pele da presa. Sabem exatamente onde está o coração, onde estão os pulmões, onde a mordida será mais efetiva. O veneno hemotóxico destrói vasos sanguíneos, causa hemorragia interna massiva e começa a necrose de tecidos. Mas componentes específicos desse veneno estão salvando vidas humanas. Um medicamento para pressão alta usado por milhões de pessoas, o Captopril, foi desenvolvido a partir de peptídeos encontrados no veneno de jararacas. Cientistas descobriram que certos componentes do veneno dilatam vasos sanguíneos e isolaram e modificaram essas moléculas para criar uma das classes mais prescritas de medicamentos antihipertensivos do mundo. A serpente que mata com veneno nos deu a ferramenta para prevenir ataques cardíacos. E finalmente o enxame, formigas correição, gênero Eciton. Milhões de indivíduos operando como um superorganismo único com um objetivo: limpar o chão da floresta de tudo que não pode escapar rápido o suficiente. Elas não têm ninhos permanentes. São nômades perpétuos, marchando em colunas de 20 metros de largura, devorando insetos, aranhas, escorpiões, até pequenos vertebrados que ficam no caminho. A inteligência está no algoritmo. Nenhuma formiga individual sabe para onde o enxame está indo. Elas seguem trilhas de feromônios deixadas por escoteiras. Quando uma escoteira encontra comida, ela reforça a trilha química no caminho de volta. Mais formigas seguem trilhas mais fortes. O sistema se auto-organiza. É matemática emergente. E cientistas de computação estão usando esse algoritmo para otimizar rotas de logística, tráfego urbano e até para ensinar inteligência artificial a resolver problemas complexos através de exploração distribuída. Cada predador é um arquivo. Cada estratégia é uma solução testada por milhões de anos. A floresta tropical não é apenas biodiversidade. É uma biblioteca de inovações que a humanidade está apenas começando a consultar. E cada vez que destruímos um hectare, cada vez que uma espécie desaparece, não perdemos apenas um animal. Perdemos séculos de pesquisa que a natureza já fez por nós. Qual dessas conexões te surpreendeu mais? A tecnologia militar inspirada na arpia, os medicamentos derivados de venenos, a inteligência artificial baseada em formigas? Comente abaixo qual descoberta mudou sua perspectiva, porque isso é apenas o começo da revelação. Agora você sabe o que eles são, sabe o que eles fazem, sabe o valor incalculável que representam. E é exatamente por isso que o que vem a seguir dói tanto. Porque estamos destruindo tudo isso, sistematicamente, conscientemente. E na maioria das vezes, sem sequer perceber. A floresta amazônica está perdendo uma área equivalente a 1.500 campos de futebol por dia. Não por mês, por dia. Isso significa que enquanto você assiste este vídeo, centenas de hectares de floresta estão sendo derrubados, queimados, transformados em pasto ou monocultura. E cada hectare que cai leva consigo não apenas árvores, leva territórios de caça, leva rotas migratórias, leva corredores ecológicos que conectam populações de predadores e permitem fluxo genético. Leva, literalmente, o chão sob as patas dos mestres da caça. Comece com a onça pintada. Ela não é apenas bonita, ela é matematicamente exigente. Um macho adulto precisa de no mínimo 50 km² de território contínuo para sobreviver. Uma fêmea com filhotes precisa de 80. Esses números não são preferências. São requisitos absolutos determinados pela densidade de presas, pela frequência de reprodução, pela necessidade de evitar competição letal com outros machos. E aqui está o problema. A fragmentação de habitat está cortando a Amazônia em pedaços cada vez menores.
Uma fazenda de gado aqui, uma estrada pavimentada ali, uma cidade em expansão acolá. Cada uma dessas intervenções humanas cria uma barreira que a onça não consegue atravessar sem entrar em conflito direto com humanos. E quando isso acontece, quando uma onça mata uma vaca porque não há mais veados suficientes em seu território fragmentado, o fazendeiro não chama o Ibama. Ele chama o vizinho com uma espingarda. A onça é abatida. O corpo é queimado ou enterrado. Nenhuma estatística é registrada. E o território que ela controlava, que mantinha o equilíbrio de herbívoros, que selecionava os indivíduos mais fracos e doentes, fica vazio. Os números são brutais. Em 1970, estimava-se que existiam mais de 100 mil onças pintadas na Amazônia brasileira. Hoje, talvez 15 mil. 85% da população desapareceu em 50 anos. E isso é apenas a estimativa oficial. Muitos pesquisadores acreditam que o número real é ainda menor, porque grandes áreas da Amazônia nunca foram adequadamente estudadas. Estamos exterminando o predador de topo mais sofisticado do hemisfério ocidental antes mesmo de terminar de catalogar suas populações. E há uma ameaça ainda mais insidiosa, uma que você não vê nas manchetes porque opera em silêncio, em escala molecular. Mercúrio. Toneladas de mercúrio despejadas em rios amazônicos todos os anos pela mineração ilegal de ouro. O processo é simples. Garimpeiros usam mercúrio para separar ouro de sedimentos. O mercúrio se liga ao ouro, formando uma amálgama que pode ser aquecida para liberar o ouro puro. Mas o mercúrio residual vai direto para os rios, e então começa a bioacumulação. Pequenos peixes absorvem mercúrio da água. Peixes maiores comem os pequenos, concentrando o mercúrio. Jacarés comem os peixes maiores, concentrando ainda mais. E no topo da cadeia, onças e sucuris que caçam nas margens dos rios. Elas acumulam mercúrio em concentrações que podem ser 1000 vezes maiores que a da água ao redor. O mercúrio se acumula no cérebro, no fígado, nos rins. Causa danos neurológicos, esterilidade, deformações em filhotes, morte lenta por envenenamento. Pesquisadores no Parque Nacional do Jaú coletaram amostras de sangue de onças e encontraram níveis de mercúrio 30 vezes acima do limite considerado seguro para mamíferos. 30 vezes. Essas onças estão sendo envenenadas em uma das áreas mais protegidas da Amazônia. E aqui está a ironia perversa. O mercúrio não mata imediatamente. Ele debilita, reduz a capacidade de caça. Fêmeas prenhes têm abortos espontâneos ou dão à luz filhotes que morrem em semanas. Machos se tornam estéreis. Populações inteiras estão desaparecendo sem que um único tiro seja disparado. E não para na onça. As sucuris, que passam grande parte da vida na água, são ainda mais vulneráveis. Elas caçam peixes e jacarés diretamente, ingerindo mercúrio em quantidades massivas. Estudos recentes mostraram que sucuris em áreas de garimpo intenso têm taxas de reprodução 60% mais baixas que populações em áreas pristinas. Elas ainda estão vivas, ainda caçam, mas não conseguem mais se reproduzir efetivamente. São mortos-vivos ecológicos, a última geração de uma linhagem de milhões de anos sendo esterilizada por poluição química que nunca deveriam ter encontrado. Suba agora para o dossel, para o domínio da arpia. Aqui a ameaça tem outro nome: desmatamento seletivo. Madeireiros não derrubam a floresta inteira de uma vez. Eles escolhem as árvores mais valiosas: mogno, ipê, jatobá, árvores massivas, centenárias, que formam o dossel superior. E essas árvores são exatamente onde as arpias constroem ninhos. Uma arpia não nidifica em qualquer lugar. Ela precisa de uma árvore gigante, com pelo menos 40 metros de altura, com galhos grossos o suficiente para suportar um ninho de 2 metros de diâmetro feito de galhos pesados. Essas árvores levam 200 anos para crescer até o tamanho adequado. E quando um madeireiro derruba uma dessas árvores, ele não está apenas tirando madeira. Está destruindo um ninho que pode ter sido usado pela mesma família de arpias por 3 gerações. Está eliminando décadas de investimento reprodutivo. E tem mais. Arpias têm a taxa reprodutiva mais lenta de qualquer ave de rapina nas Américas.
Elas botam um único ovo a cada 2 ou 3 anos. O filhote leva 6 meses para aprender a voar. Passa mais um ano aprendendo a caçar com os pais. Se algo acontece com esse filhote, são mais 2 ou 3 anos até que os pais tentem novamente. Essa estratégia funcionou perfeitamente por milhões de anos em uma floresta estável. Mas em uma floresta que está sendo derrubada mais rápido que as arpias conseguem se reproduzir, é uma sentença de extinção. Os números confirmam. Estimativas conservadoras sugerem que restam menos de 50 mil arpias em toda a Amazônia. Isso parece muito até você perceber que a Amazônia tem 5 milhões de quilômetros quadrados. É menos de uma arpia para cada 100 quilômetros quadrados. Em termos práticos, a espécie já está funcionalmente extinta em grandes áreas. Os indivíduos remanescentes estão tão dispersos que machos e fêmeas podem nunca se encontrar durante a estação reprodutiva. Populações isoladas estão caminhando para a extinção por pura impossibilidade logística de encontrar parceiros. E enquanto os grandes predadores enfrentam essas ameaças massivas e visíveis, os pequenos enfrentam algo ainda mais traiçoeiro: a perda silenciosa de diversidade química. Lembra dos sapos dardo venenosos que acumulam toxinas da dieta? Eles dependem de ácaros e formigas específicas que só existem em floresta primária intocada. Quando a floresta é convertida em pasto, esses invertebrados desaparecem. E sem eles, os sapos perdem suas defesas químicas em uma única geração. Mas a tragédia real é que mesmo antes de perderem as toxinas, os sapos estão desaparecendo por outra razão: agrotóxicos. Herbicidas e pesticidas usados em plantações de soja ao redor da Amazônia não ficam nos campos. Eles evaporam, são carregados pelo vento, caem com a chuva a centenas de quilômetros de distância. E anfíbios, com sua pele permeável, absorvem essas substâncias diretamente. Concentrações que seriam inofensivas para mamíferos ou aves causam deformações massivas em sapos, membros extras, ausência de olhos, hermafroditismo, induzido quimicamente. Pesquisadores documentaram declínios populacionais de mais de 90% em algumas espécies de sapos dardo em apenas 20 anos. 90%. E aqui está a parte que deveria nos aterrorizar. Anfíbios são bioindicadores. Eles são os canários na mina de carvão dos ecossistemas. Quando eles começam a desaparecer em massa, é um aviso de que algo está fundamentalmente errado com o ambiente. E nós estamos ignorando esse aviso enquanto fazemos filas em farmácias para comprar medicamentos que talvez pudessem ter sido desenvolvidos a partir de espécies que acabamos de extinguir. As jararacas enfrentam perseguição direta. Serpentes venenosas não têm lobby de conservação. Não têm campanhas de mídia social. Quando alguém encontra uma jararaca perto de uma casa, a reação padrão é matar. Não importa que a serpente estivesse ali primeiro. Não importa que ela estava caçando os ratos que infestam celeiros e plantações. Não importa que seu veneno está salvando milhões de vidas humanas através de medicamentos para pressão arterial. Ela é morta. E a cada jararaca morta, perdemos um controlador natural de roedores. Populações de ratos explodem. Doenças transmitidas por roedores aumentam. E os humanos culpam a floresta pela invasão de pragas, sem perceber que eles mesmos mataram a solução. Há também a biopirataria. Esse é um crime que opera nas sombras, mas com impactos devastadores. Traficantes de animais selvagens capturam sapos dardo vivos e os vendem para colecionadores particulares na Europa e Ásia por milhares de dólares cada. Arpias jovens são roubadas de ninhos e vendidas para zoológicos privados ou caçadores de troféus. Venenos de serpentes são extraídos e patenteados por empresas farmacêuticas, sem nenhum benefício, retornando para as comunidades que protegem essas florestas ou para os esforços de conservação. Cientistas descobrem um novo peptídeo no veneno de uma jararaca que poderia revolucionar o tratamento de diabetes. A empresa farmacêutica patenteia a molécula, lucra bilhões. E o governo brasileiro, as comunidades indígenas, os pesquisadores locais, não veem um centavo. Enquanto isso, o habitat da jararaca está sendo desmatado porque não há incentivo econômico para protegê-lo.
Estamos saqueando a biblioteca química da natureza e queimando o prédio ao mesmo tempo. E depois, há o colapso em cascata que já está acontecendo. Em áreas onde onças pintadas foram eliminadas, populações de queixadas, veados e capivaras explodiram. Esses herbívoros consomem plântulas de árvores em taxas insustentáveis. A regeneração florestal para. Espécies de árvores de crescimento lento que produzem madeira de alta qualidade e frutos essenciais para dezenas de outras espécies são substituídas por espécies de crescimento rápido e baixo valor ecológico. Em 30 anos, a composição da floresta muda completamente. A diversidade despenca. E com ela vai toda a complexa rede de relações que sustentava não apenas os predadores, mas milhares de outras espécies. Pesquisadores chamam isso de floresta vazia. As árvores ainda estão de pé. A copa ainda é verde quando vista de satélite, mas por dentro é um deserto ecológico, sem grandes predadores, sem a cascata de interações que eles geravam, sem a seleção natural que mantinha as presas saudáveis, sem a ciclagem de nutrientes que fertilizava o solo. É uma casca oca, uma mentira verde, um ecossistema zumbi caminhando para o colapso total. E talvez o mais trágico de tudo, estamos fazendo isso em velocidade recorde, sem sequer terminar de estudar o que estamos destruindo. Há áreas da Amazônia onde nunca foi feito um inventário completo de espécies de serpentes. Existem predadores que a ciência ainda não nomeou formalmente desaparecendo antes que possamos entender seu papel no ecossistema. Estamos queimando a biblioteca enquanto ainda estamos lendo o índice. A cada hectare de floresta que cai, perdemos soluções de engenharia que levaram milhões de anos para evoluir. Perdemos compostos químicos que poderiam curar doenças que ainda não sabemos como tratar. Perdemos padrões comportamentais que poderiam inspirar a próxima geração de inteligência artificial. Perdemos espécies que mantêm ecossistemas inteiros funcionando, cujos papéis só entenderemos quando elas desaparecerem e tudo desmoronar. E aqui está a verdade mais dolorosa. Os predadores não precisam de nós. Eles sobreviveram a eras glaciais, sobreviveram a impactos de asteroides, sobreviveram a mudanças climáticas que extinguiram milhares de outras espécies. Eles são resilientes além da compreensão humana, mas não conseguem sobreviver a motosserras, mercúrio, agrotóxicos e fragmentação de habitat na escala industrial que estamos impondo. Pela primeira vez em 40 milhões de anos, os mestres da caça estão sendo caçados até a extinção. E o predador que está fazendo isso nem sequer está fazendo por necessidade. Está fazendo por ignorância, ganância e a falsa crença de que podemos substituir milhões de anos de evolução com tecnologia e monocultura. A floresta tropical não está pedindo nossa ajuda. Está exigindo que paremos de destruí-la. E se não pararmos, se continuarmos cortando as raízes deste ecossistema, não será apenas a onça pintada que cairá. Será todo o sistema que produz a chuva que irriga plantações, que filtra a água que bebemos, que regula o clima que permite a agricultura. Estamos serrando o galho sobre o qual estamos sentados. E o que torna isso ainda mais obsceno é que sabemos disso. A ciência já provou. Os dados estão claros. E ainda assim, as motosserras continuam rugindo. Porque, aparentemente, aprender com 40 milhões de anos de sabedoria evolucionária é menos importante do que o lucro trimestral de uma empresa madeireira. Mas aqui está a verdade que precisa ser dita agora, antes que o desespero se instale completamente. Ainda não é tarde demais. Não completamente. E em lugares que pareciam condenados, onde a destruição parecia irreversível, algo extraordinário está acontecendo. Um despertar. Uma mudança de consciência que está começando a reescrever a relação entre humanos e os predadores que governam a floresta tropical. Comece com os números que ninguém te mostra nos noticiários. Enquanto áreas da Amazônia continuam sendo devastadas, outras áreas estão sendo recuperadas. O Corredor da Onça Pintada, um projeto que conecta florestas desde o México até a Argentina, já restaurou mais de 2 milhões de hectares de habitat. Não é apenas proteção de áreas existentes. É regeneração ativa.
plantio de corredores florestais que reconectam populações isoladas de onças, permitindo fluxo genético, permitindo que indivíduos se dispersem para novos territórios, permitindo que a espécie sobreviva não como fragmentos condenados, mas como uma metapopulação funcional. E está funcionando. Câmeras trap instaladas em corredores recém-plantados estão registrando onças usando essas pontes verdes, fêmeas cruzando de uma reserva para outra, machos explorando territórios que estavam inacessíveis há apenas 10 anos, filhotes nascendo em áreas onde a espécie havia sido extinta localmente há 3 décadas. A onça pintada está retornando não porque a natureza é inerentemente resiliente, mas porque humanos decidiram ativamente criar as condições para o retorno dela. E a outra frente de batalha sendo vencida: tecnologia de monitoramento. Satélites equipados com inteligência artificial agora conseguem identificar onças individuais a partir de padrões de manchas, rastreando movimentos em tempo real através de milhares de quilômetros quadrados. Isso permite que pesquisadores entendam rotas migratórias, identifiquem áreas críticas de reprodução, prevejam conflitos com humanos antes que eles aconteçam. Quando uma onça se aproxima de uma fazenda, o sistema alerta o fazendeiro, não para que ele a mate, mas para que mova o gado temporariamente, instale iluminação noturna, acione dispositivos de som que afastam o predador sem feri-lo. Parece simples, parece óbvio, mas representa uma mudança filosófica fundamental. Em vez de tratar a onça como inimiga que precisa ser eliminada, estamos aprendendo a coexistir. E os resultados são impressionantes. No Pantanal, onde programas de coexistência foram implementados em parceria com fazendeiros, a mortalidade de onças por retaliação caiu 80% em 5 anos. 80%. Não porque as onças pararam de se aproximar de fazendas, mas porque os humanos pararam de responder com violência automática. E há incentivo econômico funcionando. Ecoturismo focado em observação de onças gera mais renda para comunidades locais do que a pecuária jamais gerou. Um único macho adulto de onça, vivo e visível em seu território, pode gerar $200 mil por ano em turismo. Operadores treinam guias locais, constroem lodges que empregam dezenas de pessoas, criam economias inteiras baseadas na preservação do predador, em vez da destruição dele. A onça deixa de ser uma ameaça ao gado e se torna um ativo econômico valioso demais para ser morto. Suba agora para o dossel, para as arpias. Aqui a solução veio de uma direção inesperada: reprodução em cativeiro e reintrodução. Centros de conservação no Brasil e no Panamá estão criando arpias em ambientes controlados, usando técnicas de falcoaria adaptadas para criar filhotes que nunca aprenderam a temer humanos, mas também nunca se tornaram dependentes deles. Esses filhotes são liberados em áreas de floresta protegida, onde populações locais de arpias colapsaram. E aqui está o detalhe genial: antes da liberação, os filhotes são equipados com transmissores GPS miniaturizados que pesam menos de 30 gramas. Pesquisadores rastreiam cada movimento, cada caçada, cada tentativa de nidificação. E o que descobriram é revolucionário. Arpias reintroduzidas não apenas sobrevivem, elas prosperam, estabelecem territórios, encontram parceiros, reproduzem. Em algumas áreas, arpias reintroduzidas já produziram segunda geração de filhotes nascidos completamente selvagens. Mas a verdadeira inovação está na proteção de ninhos. Drones equipados com câmeras infravermelhas patrulham áreas de nidificação conhecidas, detectando a aproximação de madeireiros ilegais antes que eles cheguem perto o suficiente. Quando uma ameaça é identificada, equipes de resposta rápida são acionadas. Não apenas guardas florestais. Comunidades indígenas treinadas e equipadas, que conhecem a floresta melhor que qualquer satélite, que entendem o valor cultural e ecológico da arpia, que a chamam de a guardiã do céu. E essas comunidades estão sendo reconhecidas não como obstáculos ao desenvolvimento, mas como especialistas insubstituíveis em conservação. Territórios indígenas na Amazônia têm taxas de desmatamento 15 vezes menores que áreas fora desses territórios.
Onde indígenas têm direitos de terra garantidos e apoio governamental, a floresta permanece intacta, e com ela, todos os predadores que dela dependem. A harpia sobrevive não apesar das pessoas, mas por causa das pessoas certas tendo o poder de protegê-la. Há também avanços na restauração de árvores gigantes. Pesquisadores desenvolveram técnicas de plantio acelerado que reduzem o tempo de crescimento de árvores de dossel em até 40%. Usando micorrizas específicas, fungos simbióticos que aumentam a absorção de nutrientes e plantio estratégico em clareiras onde luz solar é abundante, estão criando futuras árvores de nidificação em décadas em vez de séculos. Não resolve o problema imediatamente, mas garante que a próxima geração de harpias terá onde nidificar. Desça agora para as águas escuras, para as sucuris. Aqui a solução está no combate à fonte da contaminação. Operações conjuntas entre IBAMA, Polícia Federal e até Forças Armadas estão destruindo balsas de garimpo ilegal, não apenas multando, destruindo fisicamente. Balsas de mineração que custam milhões de reais estão sendo afundadas em operações transmitidas ao vivo para que garimpeiros saibam que o crime tem consequências reais. E funciona. Em áreas onde fiscalização foi intensificada, níveis de mercúrio em peixes caíram 40% em apenas 3 anos. 40%. Não é recuperação completa. Mercúrio permanece no ambiente por décadas, mas a tendência inverteu. Populações de sucures, em algumas regiões, mostram sinais de recuperação reprodutiva. Fêmeas que estavam estéreis há 5 anos agora estão produzindo ninhadas viáveis. A regeneração é lenta, mas é real. E a outra frente, valorização econômica de rios limpos. Comunidades ribeirinhas que dependem de pesca estão se tornando vigilantes ativos contra garimpo ilegal. Não por altruísmo ecológico, mas porque mercúrio destrói suas economias. Peixes contaminados não podem ser vendidos. Turismo de pesca desaparece quando rios ficam lamacentos. Essas comunidades estão se organizando, formando cooperativas de monitoramento, denunciando atividades ilegais, até confrontando fisicamente garimpeiros quando necessário. E governos estão começando a ouvi-las. Programas de pagamento por serviços ambientais compensam comunidades que mantêm rios limpos. Não é caridade. É reconhecimento econômico de que água limpa tem valor mensurável. E quando esse valor é maior que o lucro de garimpo ilegal, a matemática da preservação começa a fazer sentido até para quem só pensa em dinheiro. Para os sapos dardo venenosos e outras espécies pequenas, a solução está na criação de micro-reservas, áreas protegidas de apenas alguns hectares, mas gerenciadas com precisão cirúrgica para manter populações viáveis de espécies endêmicas. Pesquisadores mapearam cada população conhecida de sapos dardo, identificaram áreas críticas onde diversidade genética é maior e estão trabalhando com proprietários de terra para criar santuários permanentes. E aqui está a parte inspiradora. Muitos proprietários estão aderindo voluntariamente, porque perceberam que ter uma espécie rara em sua propriedade não é um fardo regulatório, é uma oportunidade. Ecoturismo científico, onde pesquisadores e estudantes pagam para acessar áreas com alta diversidade de anfíbios, gera renda passiva. Documentaristas pagam por permissões de filmagem. Universidades estabelecem estações de pesquisa permanentes que empregam moradores locais. A biodiversidade se torna um ativo, não um obstáculo. E na frente farmacêutica, a conversa está mudando. Empresas que querem pesquisar venenos de serpentes e toxinas de anfíbios agora precisam estabelecer acordos de repartição de benefícios. Parte dos lucros de qualquer medicamento desenvolvido retorna para esforços de conservação da espécie e para comunidades locais. Não é perfeito. As negociações são complexas e frequentemente desiguais, mas é infinitamente melhor que biopirataria pura. E estabelece o precedente de que conhecimento biológico tem valor econômico, que precisa ser reconhecido e compensado. Para as jararacas e outras serpentes, a mudança está vindo através da educação. Programas em escolas rurais ensinam crianças a identificar serpentes venenosas versus não venenosas. Ensinam comportamentos seguros ao encontrar cobras. Ensinam o valor ecológico de predadores que controlam roedores.
Uma geração inteira está crescendo com uma relação diferente com serpentes. Não de veneração, mas de respeito informado. E há serviços de captura e relocação se expandindo. Em vez de matar uma jararaca encontrada perto de uma casa, moradores podem chamar equipes treinadas que capturam a serpente com segurança e a liberam em habitat apropriado a quilômetros de distância. Parece trivial, mas multiplique isso por milhares de serpentes por ano, e o impacto é significativo. Populações que estavam sendo dizimadas por mortalidade direta agora têm uma chance. Mas talvez a mudança mais profunda esteja acontecendo na forma como entendemos nossa relação com esses predadores. Durante séculos, a narrativa dominante foi de conquista. Humanos versus natureza. Civilização versus selva. Progresso versus wilderness. E sob essa narrativa, predadores eram inimigos a serem eliminados. Obstáculos ao desenvolvimento. Ameaças que precisavam ser neutralizadas para que humanos pudessem prosperar. Mas essa narrativa está sendo desmantelada. Não por idealismo romântico, mas por dados científicos rigorosos. Estudos provam que ecossistemas com predadores funcionam melhor. Florestas com onças têm maior diversidade de plantas. Rios com sucuris têm populações de peixes mais saudáveis. Áreas com arpias mantêm populações de primatas que dispersam sementes essenciais. Os predadores não são inimigos da prosperidade humana. Eles são engenheiros que mantêm os sistemas naturais funcionando. E humanos dependem desses sistemas para tudo. Água limpa, clima estável, solo fértil, recursos genéticos. E há algo mais profundo acontecendo. Uma inversão filosófica. Durante toda a história humana, nos vimos como separados da natureza, superiores, controladores. Mas quanto mais aprendemos sobre a complexidade da vida na floresta tropical, quanto mais entendemos as conexões entre predadores e presas, entre fungos e árvores, entre insetos e plantas, mais percebemos algo humilhante. Nós não entendemos quase nada. A teia de relações ecológicas é tão complexa, tão interdependente, tão finamente ajustada, que mesmo nossos melhores modelos computacionais mal conseguem simular uma fração dela. A onça-pintada não é apenas um felino bonito, é um regulador de ciclos de carbono através de seu controle sobre herbívoros que consomem plântulas. A sucuri não é apenas uma cobra grande, é um redistribuidor de nutrientes de ecossistemas aquáticos para terrestres quando ela arrasta presas para fora da água. A arpia não é apenas uma ave impressionante, é um controlador de primatas que, sem ela, destruiriam árvores frutíferas e maturas e impediriam regeneração florestal. Cada predador é um nó em uma rede de relações que sustenta a floresta inteira. E aqui está a inversão final. A pergunta nunca deveria ter sido: podemos salvar esses predadores? A pergunta deveria sempre ter sido: eles vão nos deixar sobreviver sem eles? Porque a verdade desconfortável é que humanos podem extinguir onças, sucuris, arpias e todo predador da floresta tropical. Temos a tecnologia, temos a capacidade destrutiva, podemos vencer essa guerra. Mas então o que acontece? A floresta entra em colapso em cascata. Herbívoros explodem, vegetação é destruída, regeneração para, biodiversidade despenca, ciclos hidrológicos são interrompidos. A Amazônia, que produz rios voadores de vapor d'água que irrigam a agricultura em todo o continente sul-americano, começa a secar. Padrões de chuva mudam, safras falham, seca se intensifica. E humanos, na sua arrogância de terem conquistado a natureza, descobrem tarde demais que eles mesmos dependiam desses sistemas que destruíram. A floresta tropical não precisa de humanos para sobreviver. Ela existia milhões de anos antes de nossa espécie aparecer. Os predadores não precisam de nossa aprovação para justificar sua existência. Mas nós precisamos deles. Precisamos dos serviços ecossistêmicos que eles mantêm. Precisamos da estabilidade climática que a floresta gera. Precisamos dos recursos genéticos que podem salvar vidas humanas. Precisamos da biodiversidade que sustenta cadeias alimentares das quais eventualmente dependemos. Então a questão real não é se vamos salvar os predadores da floresta tropical. A questão é:
Se vamos salvar a nós mesmos da nossa própria ignorância, se vamos entender antes que seja tarde demais que destruir os mestres da caça é destruir os sistemas que nos mantêm vivos. E se vamos ter a humildade de reconhecer que 40 milhões de anos de evolução geraram soluções que nossa tecnologia ainda está tentando imitar. Você que assistiu até aqui tem uma decisão a tomar. Este conhecimento pode morrer na sua tela. Pode ser apenas mais um vídeo interessante que você esquece amanhã. Ou pode ser o momento em que você decidiu que importa, que a floresta importa, que os predadores importam. Não por sentimentalismo barato, mas porque você entendeu as conexões. Você viu os dados. Você compreendeu o valor. Compartilhe este vídeo, não por números de visualizações, não para ajudar o canal. Compartilhe, porque cada pessoa que entende a importância desses predadores é uma pessoa que pode fazer escolhas diferentes, que pode pressionar governos por fiscalização mais forte, que pode apoiar organizações de conservação, que pode se recusar a comprar produtos ligados ao desmatamento, que pode ensinar a próxima geração a valorizar o que ainda temos antes que desapareça. O conhecimento que você recebeu hoje foi pago com décadas de pesquisa de campo, com incontáveis horas de cientistas rastejando pela lama, escalando árvores, rastreando predadores através de territórios impossíveis, com o sacrifício de pessoas que dedicaram vidas inteiras a entender e proteger essas espécies. Esse conhecimento não é entretenimento, é inteligência de campo. É um manual de sobrevivência para a nossa própria espécie, disfarçado de documentário sobre animais. E aqui está a verdade final, a que ninguém quer ouvir, mas todos precisam entender. A natureza vai sobreviver a nós. Se humanos se extinguirem amanhã, a floresta tropical se regenerará. Levará milhões de anos, mas acontecerá. Novas espécies evoluirão. Novos predadores ocuparão os nichos vazios. A vida encontrará um caminho, como sempre encontrou. Mas se os predadores da floresta tropical forem extintos, se destruirmos os ecossistemas que eles sustentam, humanos não terão milhões de anos para se recuperar. Teremos décadas, talvez menos. Então a pergunta que deve te manter acordado à noite não é: a onça vai sobreviver? É: nós vamos? Não como espécie biológica. Vamos existir de uma forma ou de outra, mas como civilização, como sociedade que depende de agricultura estável, de água limpa, de clima previsível. Como cultura que ainda tem florestas para explorar, remédios para descobrir, inspiração para inovar. A floresta tropical está esperando, os predadores estão esperando, não por nossa salvação, mas pela nossa decisão. Continuar destruindo em nome de lucros de curto prazo, ou começar a reconstruir em nome da sobrevivência de longo prazo. A escolha sempre foi nossa. A consequência também será. E enquanto você decide, em algum lugar na Amazônia, uma onça pintada se move pelas sombras. Silenciosa, invisível, mortal. Ela não sabe que está ameaçada. Não sabe que cientistas debatem seu futuro. Não sabe que você, agora, neste momento, sabe mais sobre ela do que sabia há 30 minutos. Ela simplesmente caça, simplesmente sobrevive, simplesmente cumpre o papel que 40 milhões de anos de evolução a prepararam para cumprir. A pergunta é: você vai deixar que ela continue? Ou vai assistir passivamente enquanto a última onça desaparece, enquanto a última arpia cai, enquanto a última sucuri desliza para a extinção? Porque depois que elas forem, depois que o silêncio final descer sobre a floresta, não haverá segunda chance. Não haverá backup genético. Não haverá ressurreição através de clonagem. Haverá apenas o vazio. E nós finalmente entendendo tarde demais que os verdadeiros predadores, os únicos que realmente ameaçavam a vida na Terra, sempre fomos nós. A natureza está esperando sua resposta. De que lado você está?